Meu nome é Wesley, sou aluno aqui do curso de mestrado da UFPR, do programa de pós-graduação do PPGMNE, e sob a orientação do professor Dr. Eduardo Alves Portela, eu apresento aqui uma prévia aqui do trabalho individual 1, que seria aqui uma primeira etapa do que pode, quem sabe, no futuro se tornar aqui a dissertação, né, que eu vou apresentar futuramente dentro do programa de mestrado. Bom, esse trabalho ele está sendo desenvolvido com a temática da previsão do tempo remanescente de ordem de produção, uma abordagem híbrida, e é um trabalho que nasce dentro da disciplina de mineração de processo, que é uma disciplina que foi ofertada pelo programa de mestrado, e dentro da disciplina, após estudar a teoria, após entender suas aplicações, foi analisado a questão da previsão do tempo remanescente. O que seria o tempo remanescente? Né? Ele seria o tempo que falta, né? O tempo que falta para que algo aconteça, no caso, para, sei lá, quando você... A gente pode imaginar aqui de forma bem simples, né? E talvez até didática, quando você coloca ali um arquivo para baixar no computador. Você baixa um arquivo muito grande. Então o computador ele tem ali uma espécie de tempo, né, decrescente de quanto tempo falta, no caso, para você conseguir baixar o arquivo todo. Então você tem ali um tempo remanescente, né? O computador ele está fazendo de certa forma uma previsão de quanto tempo falta para você baixar aquele arquivo. Agora imagina uma situação dessa dentro de um contexto fabril. No chão de fábrica, quando você analisa uma fábrica que fabrica ali diversos produtos, né? Você pode imaginar que esses produtos eles passam por diversas máquinas, diversas pessoas, né? E ao longo dessas passagens, tempos vão se acumulando. Então você está interessado em saber, pô, quanto tempo falta para que essa ordem de produção, né? Esse lote, né? Que foi mandado produzir, ele chegue ao fim, a sua produção. A pergunta que uma pessoa poderia se fazer diante desse tema é por quê? Então, por que que nós precisamos prever o tempo remanescente, pelo menos dentro desse contexto fabril? E aí, ó, aqui é colocado algumas, pelo menos uma das principais respostas que a gente poderia dar. É claro, a primeira sobre uma perspectiva de gestor. Então, o gestor da fábrica ele precisa ter essa estimativa do futuro, né, do que vai acontecer na fábrica. Ele precisa disso até mesmo para facilitar as suas tomadas de decisões. Agora, numa perspectiva de cliente, que no caso é aquele que vai ser atendido posteriormente, que vai receber esse produto, né, que está sendo fabricado, ele passa a ter do seu fornecedor um prazo confiável, e o fornecedor, consequentemente, ele cria algumas vantagens competitivas no mercado. Então, o cliente ele vai dar preferência àquela empresa que consegue dar uma estimativa de quando aquela ação será finalizada, enfim, realizada. Né? Ok. Isso ocorre como uma consequência da indústria 4.0. Então, atualmente, vivemos em um período em que a tecnologia ela se encontra um pouco mais acessível, né? E tecnologias como Big Data, computação em nuvem, sensores. Então, hoje é possível fazer o uso dessas tecnologias para conseguir capturar as informações, né, os dados, né, capturar dados relacionados ao sistema de produção. Então, se um produto passa uma determinada máquina, esse dado ele pode ser capturado. O tempo que esse produto se passou por essa máquina, por exemplo, tudo isso pode ser capturado e posteriormente transformado, né, em um log de evento, que seria um arquivo com essas informações. Então, o que é o log de evento para a mineração de processo? Bom, para a mineração de processo, o log de eventos ele seria a sua matéria-prima. Então, você consegue usar a mineração de processo para pegar esse log de eventos e fazer ali, a grosso modo, um raio-x daqueles processos que estão envolvidos ali dentro daquela instituição. Então você consegue verificar a conformidade dos processos, os gargalos, você consegue propor melhorias. É claro que a mineração de processo ela é uma área muito vasta e, de certa forma, não tem como abordar tudo sobre a mineração de processo em poucos segundos. Seria necessário mais tempo. Mas ela vai ser fundamental para pegar esse log de eventos e colher essas informações, entender sobre o processo, entender sobre como as coisas estão funcionando ali. Bom, aqui tem um exemplo de log de eventos que ele tem aqui, foi selecionado aqui, aliás, foi adaptado de um log de evento real, aqui de lei de 2014. Então, é um log de evento de uma fábrica, então a gente tem aqui a coluna de Case ID. Essa coluna de Case ID ela seria um identificador único. Então, cada ordem de produção tem seu identificador único, é como se fosse o CPF, né, dessa ordem de produção. Então, isso facilita ali na identificação da ordem. Você tem a atividade ela seria ali o que
o que aconteceu exatamente naquela etapa de produção, porque cada linha dessa é uma etapa de produção. Então, na primeira etapa de produção, você tem aqui que o produto ele passa por essa máquina 4. Na segunda etapa de produção, por alguma razão, ele permanece na máquina 4. Na terceira etapa, você tem aqui um novo processo. Na quarta etapa, uma nova máquina, enfim. Então, você tem aqui para cada uma dessas etapas um tempo inicial e um tempo final. E é até interessante registrar essa questão do tempo inicial e final, porque nem sempre o produto ele sai da máquina 1 e vai para a máquina 2 de forma ininterrupta, né? Então, por exemplo, vamos analisar aqui o que acontece entre o terceiro e o quarto estágio de produção. Aqui no terceiro estágio de produção começa às 1h20 da tarde, termina às 2h50, mas quando chega no quarto estágio de produção só acontece no dia seguinte às 8h18 da manhã. Então, registrar essas informações temporais, elas também serão interessantes para fazer essa análise, né, para fazer essa estimativa do tempo remanescente. Bom, e sobre essa questão da predição do tempo remanescente, ela é sim uma tendência atual. Então, a gente traz aqui como uma citação aqui, de Berenice, no caso, de 2019, que fala sobre essa questão da mineração de processos ser uma tendência atual. E, de fato, existe hoje muitos pesquisadores que se dedicam a tentar ali criar um algoritmo. É claro que muitos algoritmos já estão sendo desenvolvidos, né? Então, aqui a gente tem aqui alguns exemplos, né, de trabalhos que foram desenvolvidos ali em meados de 2014, Cipolato, em 2020, Soeri, Botei em 2025. É claro, isso é só alguns dois trabalhos, né? Existem outros trabalhos, mas isso mostra o quanto há essa busca, né, por algoritmos que consigam estimar o tempo remanescente de forma eficiente, né? Então não basta ter a eficácia de prever o tempo remanescente. É necessário eficiência no sentido de criar um modelo com baixo custo computacional e que de fato consiga fazer uma estimativa com o menor erro possível. Então essa seria a ideia de eficiência aqui. Bom, e aí tem dois trabalhos que eles são bem interessantes, porque são esses dois trabalhos que nos levaram até aqui, a levantar essas hipóteses sobre a previsão do tempo remanescente, que é o trabalho de Schauer, 2020, e o trabalho de Botelho, 2025, que de certa forma é ali é um trabalho que ele utiliza algumas ideias também do trabalho de Schauer, 2020, então esses dois trabalhos eles acabam sendo muito importantes para a gente. Bom, e aí por falar do trabalho de 2020 aqui de Schroeder, existe uma fórmula que ele utiliza para calcular o tempo remanescente que ela também será utilizada nesse trabalho individual 1. Essa fórmula ela é interessante porque ela pega o tempo total, que é esse T maiúsculo, tá? E esse tempo total, ele seria, no caso, o tempo desde o início do estágio, do primeiro estágio de produção até o último estágio de produção. A gente sabe que esse tempo, ele no caso ele vai ser grande porque ele vai levar em consideração inclusive aqueles intervalos, né, que como a gente mostrou agora há pouco, né, uma atividade ela termina hoje, mas ela pode começar só amanhã na próxima etapa de produção. O que seria esse TI? Esse TI é porque para cada etapa de produção, ou seja, a iésima etapa de produção, o iésimo estágio, né, de produção, como eu coloquei aqui, você tem ali um tempo acumulado. Então o tempo ele vai se acumulando, né, nesses estágios de produção. Então você toma aqui a diferença entre o tempo total e o tempo acumulado e depois você toma a razão entre essa diferença e a quantidade de peças a serem produzidas pelaquela ordem de produção. Isso é interessante porque para o mesmo produto a gente pode ali forçar, né, o telespectador a pensar sobre isso. O produto ele pode, por exemplo, passar por 3 máquinas, mas ao tentar fazer o cálculo usando a fórmula do tempo remanescente, se você não considera a quantidade de peças a serem produzidas, de certa forma, isso vai nos levar a tempos remanescentes diferentes, é claro, mas que não leva em consideração que eles são diferentes porque eles também têm quantidade de peças a serem produzidas diferente. Então, quando você coloca a quantidade de peças a serem produzidas, você consegue fazer essa razão e essa razão te dá, no caso, o tempo remanescente em função também da quantidade de peças. Então, isso vai ser bem interessante para o nosso modelo que a gente vai construir e essa é a fórmula que será utilizada nesse modelo. Bom, foi falado sobre o Botelho em 2025, né, aquele trabalho do Botelho, e esse trabalho do Botelho ele também serve como um estímulo para o desenvolvimento do que nós vamos chamar de matriz de treinamento ou matriz de treino. Essa matriz de treinamento ela vai ser a matriz usada para treinar o modelo. E a inspiração aqui que foi usada para a construção é que o Botelho ele utiliza uma codificação binária. Ele coloca o número 1 quando um determinado produto passa por uma determinada máquina e ele coloca o número 0, né, para os demais casos, já que não passou nas outras máquinas.
E a gente vai fazer algo exatamente parecido. A gente vai usar uma codificação binária, né, até chegar aqui na antepenúltima coluna, né, porque cada coluna aqui da nossa matriz representa uma máquina, máquina 1, máquina 2, até chegar na máquina K, ok? E cada linha representa uma etapa de produção, ou seja, um estágio de produção. O que é a penúltima coluna? A penúltima coluna seria a quantidade de peças a serem produzidas. Por quê? Porque se eu considerar apenas a sequência das atividades com números binários, é como eu falei anteriormente, né? O que acontece? Se você tem ali três ordens de produção e as três partem pela a mesma sequência de maquinário, eu teria três matrizes iguais. Então, isso, pelo menos na minha perspectiva, quanto a questão do cálculo, né, da construção do modelo, o modelo ele poderia interpretar que você teve ali três matrizes iguais que devolveram três tempos remanescentes diferentes. Então isso poderia ser um pouco confuso para o modelo. Então acrescentar essa informação de que é diferente porque então quantidade de peças a serem produzidas diferente, de certa forma foi algo que a gente pensou para lidar com essa questão. Embora, ou melhor, mesmo que o tempo remanescente ele tenha sido construído usando essa quantidade de peças, né? Como a gente mostrou anteriormente. Bom, e por fim, a última coluna ela é o tempo remanescente, né? Então você tem aqui o tempo remanescente que é calculado através daquela fórmula. Ok. Bom, com base nisso, é utilizado então uma rede neural artificial e a ideia é pegar cada uma daquelas colunas, né? Todas aquelas sequências, né, de atividades, né, com a quantidade de peças a serem produzidas e usar elas para treinar o modelo, né, validar esse modelo para que ele possa conseguir estimar, né, o tempo remanescente que é a nossa coluna-alvo, né, a nossa última coluna. Então, basicamente é isso que esse modelo faz. A rede neural que a gente vai utilizar, ela tem uma arquitetura do tipo MLP, que é a Multilayer Perceptron. É uma rede simples, mas é uma rede que ela é eficiente. Ela tem ali, inclusive, nela, alguns algoritmos que são bem interessantes, como o algoritmo de backpropagation, que seria a retropropagação do erro, a gente vai já falar sobre isso. E isso, de certa forma, acelera o aprendizado da rede. A rede ela tem ali camadas ocultas, então isso também vai ser bem interessante para capturar padrões não lineares, né, as nuances, né, envolvidas nas relações entre essas grandezas, né, que estão sendo avaliadas. E como é que esse treinamento vai ser desenvolvido? Bom, a gente resolveu respeitar a cronologia, né, a ordem cronológica dessas ordens de produção. Então, por exemplo, se um produto ele tem 100 ordens de produção, então as 80 primeiras ordens de produção nós vamos utilizar para treinar e validar essa rede neural, MLP, e as últimas 20 ordens de produção nós vamos utilizar elas para fazer o teste. Então, o modelo ele não sabe o que se passa com essas 20 últimas ordens de produção. Ele será testado com elas. Então, isso evita aquele vazamento de informação. Por que respeitar a sequência das ordens de produção? Bom, essa decisão ela foi tomada considerando que dentro do contexto real, né, do contexto fabril do mundo real, quando uma fábrica ela vai emitindo seu log, né, seu arquivo de log, basicamente você tem uma cronologia nesse arquivo. Então as ordens de produção elas vão acontecendo, elas têm uma ordem cronológica, então isso de certa forma é interessante, bate com a realidade. Você usa o passado para prever o presente ou melhor, o futuro, né, que está acontecendo, né? Basicamente isso. Então, é por isso que a gente resolveu manter essa ordem. Então, a gente pega os 80% daquilo que aconteceu no passado para conseguir prever ali os outros 20%, né, que seria em tese no futuro, né? Essa é a ideia. Bom, então foi assim que a gente fez. A gente pegou o log do evento e fez essa separação para fazer o treino e teste. É claro que não foi desenvolvida uma única MLP global, uma única MLP que pegue todos os produtos. Não foi isso que aconteceu. A gente também desenvolveu um MLP por produto, para fazer um teste, para ver como é que o modelo vai sair se você construísse uma MLP só para prever o tempo remanescente de um produto, comparado com uma MLP que aprendeu com todos os produtos, ok? Bom, aqui a gente tem até uma pequeno esboço da arquitetura, né? Então você tem aqui as camadas intermediárias, né, ou ocultas, né, as camadas de entrada, camada de saída. Nas camadas aqui ocultas, a gente utiliza uma função de ativação do tipo ReLook, ela pega o máximo entre a saída e zero, ou seja, ela torna os valores não negativos. É claro que nessa estrutura aqui, quando eu tenho o valor da saída, o modelo de rede neural, pelo algoritmo de retropropagação do erro, né, ou seja, pegando o gradiente da função de perda, ele vai conseguir ajustar os pesos, né, as sinapses, no caso, os viés, né, os bias, então ele consegue reajustar aqui os valores para acelerar esse processo de aprendizagem. Okay? E esses são os resultados que a gente obteve. Então,
são resultados tão bons, assim, de certa forma, até tendo uma certa noção de outros artigos, né, que utilizaram essa mesma abordagem, mas já é o início. Foi uma hipótese a ser testada, essa hipótese foi a hipótese mais viável, utilizar uma MLP para prever o tempo remanescente, não que seja uma descoberta, não é isso, né? É claro que já existem outros trabalhos, né, que utilizam a MLP para fazer é, reconhecimento de padrões, para fazer aprender alguma coisa, enfim. Basicamente a gente só está aplicando aquilo que já existe, né, em outros trabalhos científicos, mas dentro da previsão do tempo remanescente. Inclusive, dentro de trabalhos de previsão de tempo remanescente, existem trabalhos que utilizam modelos de inteligência artificial também para fazer previsões, né? Ok. Então aqui a gente tem alguns resultados, né? O modelo por produto ele acaba se saindo bem na maioria dos produtos, mas o modelo global ele acaba se saindo bem também em alguns produtos, em alguns casos eles são bem semelhantes. Então não dá muito para tirar muitas conclusões de certa forma, né? Pelo menos nesse estágio inicial, né? É o primeiro trabalho, né? Seria o trabalho individual 1. Então posteriormente, né? A gente vai ter ainda mais algumas semanas, né? Alguns meses para conseguir desenvolver o trabalho que seria a parte 2, né? Que seria um trabalho um pouco mais lapidado, né? Bom, e aqui a gente fala, né, que a MLP por produto, é claro, né, é razoável esperar, ela cria especialista, né, quando você tem muitos dados daquele produto. Então, afinal de contas, quanto mais informações você dá, né, para o modelo de rede neural, melhor ele se sai. Agora, a MLP universal, a gente criou uma hipótese de que ela seria interessante para produtos que têm poucas horas de produção, mas não foi bem isso que aconteceu, tá? Então, não dá na verdade, para tirar muitas conclusões em relação a isso. Ok. E aqui a gente tem, né, alguns trabalhos futuros, né? Nós estamos interessados em enriquecer a matriz de treino, colocar mais informações nela, ou seja, mais filtros, mais colunas, né? Como, por exemplo, o tempo de espera das máquinas, os recursos humanos envolvidos, alguns indicadores do estado da máquina, mas é claro que isso também depende do log, né? Então, em geral, a gente ficaria muito preso àquilo que o log vai oferecer. O log ele teria que oferecer essas informações também. Então, estamos analisando essa questão. Testar outras arquiteturas de redes neurais, então talvez é interessante testar outras arquiteturas, né? Verificar como ela se comportaria com outros modelos, ou de forma empírica mexer no atual modelo, né? Então, verificar o que acontece se você coloca ali uma certa quantidade de neurônios nas camadas intermediárias, né? Enfim. Bom, por falar em rede neural, também seria interessante talvez testar como ela se comportaria com outro tipo de codificação. Então a gente utilizou a codificação binária, como foi falado anteriormente, né, inspirada no trabalho de Boteio, né, de 2025, mas talvez seja interessante testar uma nova abordagem, né, uma nova codificação, né, então pode ser uma ótima saída. E por fim a gente colocou aqui também adaptar a forma do tempo remanescente, colocando outras variáveis, como por exemplo a quantidade de recursos envolvidos. Então, quando é feito o cálculo do tempo remanescente, ele é feito tomando aquela diferença, né, aquela razão entre a diferença dos tempos total e acumulado pela quantidade de peças a serem produzidas. Mas se por acaso uma determinada etapa de produção ela acontece com duas máquinas trabalhando, né, paralelamente, ou então dois funcionários trabalhando, então esse número de recursos ele de certa forma influencia no tempo remanescente. Então a gente também pensou nessa questão, mas uma vez depende do log também, o log ele teria que dar essas informações, né? Bom, então é isso. Aqui tem algumas referências biográficas que a gente colocou, que foi necessária para desenvolver, né, a teoria do trabalho. E, por fim, é isso. Obrigado.